O que que muda hoje de um orçamento de... Estou dando um exemplo aqui, tá? CFTV 4 canais com e um alarme de 10 setores para um sistema com 50 câmeras IP. Não é um sistema muito grande, mas bem razoável. Eu vejo o pessoal tendo dificuldade muitas vezes para dimensionar com 16 canais, 8 canais, eu vejo o pessoal tendo dificuldade. E 170, 200 setores de alarme. O que que muda de um para outro? Eu dei esse exemplo aqui de 50 câmeras IP e 170 de alarmes, porque é um projeto que há uns 2 anos atrás eu fiz. Tá? Então, só para ter uma ideia. E normalmente ou eu faço muito alarme ou muito CFTV. E esse foi um projeto onde eram as duas coisas no mesmo cliente. Então, por isso que eu trouxe aqui esse exemplo. O que que muda de um orçamento para outro? Obviamente a mão de obra vai mudar. Não temos nem o que falar. A mão de obra, infraestrutura e tudo mais. Mas tecnicamente, em equipamento, qual vai ser a dificuldade de dimensionar isso daqui? Câmera? Não, porque se eu estou botando 4 câmeras IP, eu posso, dependendo da situação, mas na maioria das vezes eu posso usar a mesma câmera num projeto onde vai 50, né? Setor de alarme. Eu tenho lá um sensor de movimento modelo marca X. Provavelmente em 170 sensores de alarme, 150 vão ser aquele padrãozinho que você usa lá interno numa residência. Claro, dependendo da situação, vão entrar outras situações aqui. Vão entrar sensores de barreira mais específico, vão entrar sensores de cortina, sensor de quebra de vidro, que foi esse caso aqui, né? Esse daí que eu estou falando foi o que aconteceu. Sensor de cortina, sensor de quebra de vidro, sensor de fumaça, sensor de temperatura, sensor de barreira com, acho que lá tinha quase 100 metros, se eu não me engano. Então, assim, obviamente vai mudar, mas não é nada muito diferente do que você faria numa residência com 10 setores de alarme. Por exemplo, alarme de fumaça eu já coloquei em residência com, sei lá, com 20 setores. Um deles era um sensor de fumaça que ficava lá na cozinha. Sensor de temperatura. Já instalei numa empresa um sensor de temperatura numa sala de CPD. Eles precisariam saber se a temperatura subisse de tal temperatura para notificar a questão de ar-condicionado e tudo mais por causa do servidor. Então, o que vai mudar disso daqui? O que você precisa dimensionar, que normalmente vai fazer a diferença, é cabo, é fonte, é no-break e é HD. O HD não entra muito na eletrônica. Não, não entra. O HD entra mais na parte de TI, porque daí a gente vai precisar calcular o consumo do sinal de vídeo, do HD. Então aqui o HD, vamos dizer assim, o HD fica fora da eletrônica em si, né, pura. O resto, gente, é eletrônica. É cálculo único e exclusivamente de eletrônica. Conseguiram compreender que não tem diferença técnica muito grande entre você orçar um CFTV pequeno e um CFTV grande, entre orçar um alarme pequeno e orçar um alarme grande, entre orçar um alarme de intrusão e um alarme de incêndio. Não tem muita diferença técnica? Não, não tem. Claro, existem algumas normas a serem cumpridas, principalmente alarme de incêndio e tudo mais. Mas assim, tecnicamente não tem diferença, gente. Cabo, é fonte, é equipamento, contato aberto, contato fechado, cabeamento e ponto final. Acabou. É isso daí. Então, assim, ó, a gente tem que esquecer um pouco e destravar esse tipo de coisa, soltar o freio de mão e ir para frente. Porque muitas vezes é aqui que a gente fica travado.